Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, aonde a palavra nos diz, a palavra de Deus, que é Cristo ungido, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, porque não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra suas promessas, está sempre a nos orientar. Vigiai e orai sem cessar. Meditai na palavra de dia e de noite, da qual ele sempre é aquele que não tosqueneja. Oramos em espírito e em verdade, aonde a palavra diz que a oração do justo tem muito os seus efeitos. Ele é o único justo que nos justifica quando nós oramos em espírito e em verdade. Quando procedemos segundo as boas atitudes que ele mantém em nós, para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Obras de justiça juntamente com a fé, isso nos é imputado como justiça. Tornamos casa, edifício do Deus vivo, interligados uns aos outros, segundo a fé que opera em nós com as obras de justiça. A fé do autor e consumador da nossa fé, aquele que por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Ele é aquele que tudo formou e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. E está com o governo, está no centro do trono, governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, exerce um direito, tem um cetro de ferro, e a palavra diz que a sua boca tem uma espada afiada, da qual ele fere as nações, porque se amotinam em vão. Ó povos, línguas e nações, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós. Ele já dizia para aqueles que alegavam com que poder e autoridade ele fazia tal coisas, e ele dizia, assim como diziam que expulsava Satanás por Satanás, ele disse: uma casa dividida não prevalece, mas se expulso pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós. Assim como nos dias atuais, aqueles que têm o poder e autoridade para expulsar os principados e potestades, segundo o Espírito, que é a verdade, é chegado o reino dos céus sobre vós. Todos aqueles que amotinam em vão povos, línguas e nações, porque confundidos e envergonhados, aqueles que confiam em seus deuses impossíveis de os justificar. Nós não nos justificamos a si mesmos, temos quem nos justifica, quem nos capacita, nos fortalece dia após dia. Por isso perseveramos, buscando sempre a sua perfeita e agradável vontade que ele tem para as nossas vidas, aonde somos abençoados nas regiões celestiais, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Já não somos nós que vivemos segundo a natureza humana, mas Cristo vive em nós a natureza divina. Porque está escrito: seja todo homem mentiroso, e ele, o Espírito, é a verdade. E aqueles que estão em Espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, aqueles que estão segundo o Espírito de Cristo, aonde o Pai se fez um através do Filho amado e lhe concedeu o julgamento. O Pai não julga, concedeu ao Filho, e ele está a trazer juízo sobre toda a terra. E em mais um dia, o grande Eu Sou, que está a operar grandes feitos poderosos que só são possíveis através dele. Contemplai o seu agir sobre toda a terra, aquele que sopra nos quatro cantos, vendavais, enchentes, chuvas de granizo, ciclones, tsunamis, o mar agitado, do qual ele tudo opera, executa. Ele muda os tempos, as estações, a um rebaixa, o outro promove. Não há quem possa impedir o seu agir. Grande é o seu agir sobre toda a terra, e assim ele está a operar
contemplai o seu agir, grandes feitos poderosos, sinais sobre toda a terra e a expansão, aonde o anjo do concerto é aquele que está aplanando os caminhos para a sua vinda, e então ele entregará tudo ao Pai, e somente o Pai sabe daquele grande dia, nem o Filho e nem os anjos, mas bem-aventurado aqueles que estão sempre na vigilância, aqueles que estão em oração. Orai por todos os santos, orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outra. Se tiver fome, dei-lhe pão, maná do alto para comer. Se tiver sede, dei-lhe água para beber, a água transformada no vinho novo. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Ireis e não pequeis, porque do Senhor é a ira e a vingança, e fazendo assim, segundo a benevolência, acumularei brasas sobre as suas cabeças, e o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus tudo opera e executa, e assim contemplai em mais um dia o seu grande agir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.